você se sente solitário? Nossa, Dani, mas que pergunta é essa? Pois é, gente, pode parecer estranho, mas tem muitas pessoas que responderiam sim. Aliás, acredito que 99% das pessoas responderiam que sim, porque a solidão, gente, está sendo tratada como uma epidemia global e não é de hoje, não. No Reino Unido, por exemplo, foi criada em 2018 uma Secretaria de Estado só para cuidar deste assunto. E é até normal se sentir solitário às vezes, né? No entanto, é um tema que requer atenção, porque a solidão aumenta a incidência de uma infinidade de doenças e transtornos, sejam eles físicos ou mentais. Portanto, a solidão, a tão temida solidão por muita gente, né, é o tema do Diálogos de hoje. E nós convidamos para debater aqui no estúdio o psicanalista Douglas Brito e também o professor de filosofia, o Gabriel Justino. Sejam muito bem-vindos os dois. Muito obrigado. Muito obrigado. Douglas, vou começar com você. Como que a gente pode definir a solidão? Tem muita gente que ainda confunde, né? Sim, esse termo ele é bastante complexo porque ele envolve muitas questões subjetivas. Cada pessoa interpreta de uma maneira. E a mistura mais comum é entre a solitude e a solidão. Uhum. Eu estou sozinho, tal, e eu estou com solidão. Não, você não pode não estar com solidão. E ao contrário, pode acontecer o que mais acontece. As pessoas estão envoltas de muitas pessoas e estão se sentindo extremamente sozinhas. Então, essa é a primeira definição, é a mais comum de se usar. Mas são muitas questões envolvidas, porque a gente vai identificando depois, individualmente, o que leva aquilo. Se isso veio da infância, se isso começou em alguma época, se é uma questão mais atual, do estágio da vida da pessoa. Então é bem complexo isso de chegar, mas é bem interessante porque às vezes as pessoas se perdem nisso e vão se conhecendo, isso vai amenizando ao longo da vida. Também é possível amenizar muito disso. Uhum. E Douglas, tem vários tipos de solidão, a gente poderia dizer, por exemplo, uma solidão existencial, afetiva, não necessariamente. Existem algumas definições que já usamos aí, mas eu acho que o que mais define isso é a fase da vida. Então, a criança tem um perfil, o jovem outro perfil, o adolescente, o jovem outro perfil, o idoso outro perfil e uma outra forma de tratar. Então, em cada época, em cada fase, em cada grupo social, isso se difere na forma como se apresenta a solidão, como é que a pessoa identifica isso e como se trata também, como que vai aliviando. Isso tudo muda muito no tratamento. Uhum. E Gabriel, eu comentei na abertura do programa que a solidão ela é temida por muita gente, tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar nesse assunto, mas se a gente voltar um pouquinho lá atrás, de fato, na pré-história, a solidão ela era tida até como perigosa, né? Se você vê, por exemplo, você tá ali sozinho, você fica mais vulnerável mesmo, de ser atacado até por animais, enfim. E aí ao longo do tempo, foi mudando essa percepção também, né? De uma maneira geral. E a evolução do ser humano traz muito isso, né? A necessidade de estar em conjunto. Porque são várias as consequências positivas de estar em conjunto. Nós, seres humanos, somos limitados às nossas próprias características. E por isso é muito importante estar com o outro, até porque estando com o outro me agrega naquilo que me falta. Então isso vem tanto na questão da natureza, da própria sobrevivência, quanto até na questão política depois, na questão econômica. E a gente nasce numa família, então o ser humano já nasce dentro de um meio social, o ser humano é convidado sempre a estar no meio social. Uhum. Bacana. Bom, vamos então fazer um contato, gente, direto da redação para enriquecer aqui esse debate com informações. Olha só, o repórter Eduardo Campos tem dados importantes para trazer para a gente sobre este assunto. É contigo, Edu. Fala, Dani, tudo bem por aí? Olha, se engana quem pensa que nesse mundo que a gente vive super conectado, as pessoas se sentem menos solitárias. Pelo contrário, segundo a OMS, 1 em cada 6 pessoas são afetadas pela solidão. Esse número vem de um relatório da Organização Mundial da Saúde, que aponta também que a solidão é responsável por 100 mortes a cada hora no mundo. Ainda de acordo com esse relatório, as pessoas que são mais afetadas pela solidão são os jovens e as pessoas de baixa renda. Entre os jovens de 13 a 29 anos, até 21% delas relatam se sentir solitários. Já entre as pessoas de baixa renda, o índice chega a 24%.
o que equivale a mais que o dobro das pessoas que possuem uma renda mais alta. A OMS destaca também que as principais causas dessa sensação de solidão estão diretamente relacionadas à saúde precária, falta de infraestrutura e a ausência de políticas públicas. Então, é importante sempre trazer esse debate ao público para apontar essas causas, para que elas sejam trabalhadas sempre que possível, também justamente nessa questão da conscientização. Eu volto com você aí do estúdio. Tá joia, muito obrigada, viu, Edu? Douglas, a gente viu aí a realidade e é interessante, né, chama atenção esses números de jovens, de pessoas que estão em maior vulnerabilidade social também, países em situações mais precárias, falta de políticas públicas ou políticas públicas ineficazes também, o que é muito comum, né? A gente vive isso também. É interessante, né, esse fator, porque são muitas as coisas envolvidas, né? Não depende só, exclusivamente, por exemplo, da pessoa tratar isso em terapia, por exemplo, né? Que também é um objeto de luxo para muitas pessoas, né? Que não tem condição de tratar nesse sentido. Então, são muitas as faces desse problema, né? São muitas. O que a gente consegue identificar dentro dessa questão das terapias, inclusive, é o que eu identifico primeiro. A pessoa não se conhece, não sabe os seus limites, sabe as suas potencialidades. E a partir daí, ela começa a não saber por que caminho eu devo seguir, o que eu gosto, o que eu vou fazer. Não conhece esse meio. Isso leva a uma baixa autoestima, porque eu não consigo me enquadrar em grupos sociais, não consigo me enquadrar em situações. E aí, isso vai aumentar a ansiedade, porque eu quero e eu vejo nas redes sociais coisas acontecendo, e aí entra as redes sociais, onde muita coisa bonita, bacana está acontecendo, e eu quero aquilo tudo, só que aquilo tudo não corresponde provavelmente à minha verdade, ao meu estilo de vida. Eu posso não gostar daquilo na prática, mas quando eu vejo aquela felicidade nas pessoas, eu também quero. Então, isso gera uma ansiedade que se associa a uma depressão, porque eu não atinjo aquilo ali, e a coisa vai agravando a partir daí. Aí eu me sinto mal, e a coisa vai piorando, e eu chego a um quadro de solidão, porque eu não consigo me enquadrar em nada disso. E aí, como é que eu saio disso? Aí entraria, em primeiro lugar, para os que podem e os que conseguem fazer, a terapia individual para conseguir se entender. E associado a isso, os grupos sociais, os grupos específicos de atividades que vão me ajudar nisso. Essa segunda parte, que é a parte que o governo pode ajudar e que a sociedade pode interagir com isso, é a parte que ajuda muito, mas ela é mais complexa, porque o que é que eu gosto? Aí eu vou num grupo de leitura, mas eu não sei se eu gosto de leitura. Aí eu me sinto mal lá no grupo, eu não me enquadro em nada. Aí eu vou num grupo de música, mas que música eu gosto? Eu não sei, eu não conheço, eu não me conheço. E aí eu começo a não me enquadrar nos grupos e eu volto para a solidão, e a solidão piora em mim. Então, essa identificação sempre é o primeiro passo, né? Saber quais são as minhas potencialidades e interesses, né? Sem dúvida. Concorda? Bem por aí. Nossa, é uma... O Brito foi falando, foi trazendo muita coisa da filosofia, da sociologia até. A gente tem, por exemplo, Gabriel Marcel, um pensador francês, que ele vai falar que eu necessito do outro e necessito encontrar o outro até para conseguir me reconhecer enquanto pessoa. Porque por diversas vezes na sociedade a gente encontra o outro e tem o outro aqui, o outro ali, mas a gente não encontra o outro primeiro com a dignidade de um outro eu, com uma outra história, com uma outra perspectiva de vida. E nós vivemos quase que numa bolha que é uma extensão do próprio eu e que não traz para reflexão de, como o Brito falou, nossa, o que eu gosto de fazer de verdade? O que de fato desponta em mim como característica principal? E isso eu preciso do outro, inclusive do outro muito diferente, do outro que traz uma outra característica para mim. E aliado a isso, a gente tem aquele outro aspecto que o Bauman já falava, dessa sociedade líquida que nós temos e que as nossas instituições que nós tínhamos como figuras que nos sustentavam mesmo, seja a família, religião, o Estado, não temos mais como estruturas sociais bem condensadas e que nos sustentam. A gente tem que buscar essa de dentro, né, dessa individualidade nossa e formar essa personalidade. Então, por isso, muito importante, né? Esse contato com o outro para essa reflexão pessoal.
Sim, sem dúvida. E, no caso, eu comentei que no Reino Unido, né, desde 2018, eles criaram uma secretaria para tratar deste assunto, a epidemia. A gente falou das políticas, da Solidão, né? Das políticas públicas. Sim. Também, e aí faz parte desse contexto também, né? Vamos olhar para a nossa realidade, que é um pouco mais difícil, porque a gente está num país de proporções continentais, né? Mas é interessante que cada vez mais isso a nível federal, estadual, municipal também, esse assunto ele seja levado em consideração. Eu acho que não seja, né, mas ser levado mais a sério, mais para as rodas de conversa, né? Porque tem gente que ainda desconfia, não leva tão a sério esses assuntos, né? Esse assunto, inclusive, observando ao longo da história, né, é interessante porque a gente vê as pessoas já no passado também solitárias. A gente fala, mas as pessoas ficam no celular o tempo todo. Mas eu me lembro em viagem de ônibus, antigamente, as pessoas lendo o jornal, lendo um livro, quer dizer, não estavam interagindo como se imagina que no passado fosse. Então já é uma situação que já vem de muito tempo isso, né? Agora, como ele falou, o ser humano é um ser social. Ele é sociável, ele tem que viver em sociedade. E aí a sociedade tem que fazer esse meio. Só que a sociedade somos todos nós. É cada um de nós e todos nós juntos. Então, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou interpretar isso? Se eu não sei quais são os caminhos que eu gostaria de seguir, que eu vou seguir, como é que eu vou ajudar o outro? E eu tenho interesses pessoais. Eu vou buscar o que é de meu interesse. E nessa questão acaba ficando eu sozinho e todo mundo sozinho. Então, eu vou para um grupo onde o assunto é incomum e, no entanto, eu quero buscar o que vai me ajudar e não o que vai ajudar o grupo. Eu coordenei um grupo sobre o síndrome do pânico por 15 anos e eu notei muito disso lá. As pessoas querendo falar sobre sintomas, por exemplo. Porque as pessoas, mas eu cheguei num grupo e eu quero falar sobre sintomas. E aqui não pode falar. Mas por que não pode falar? Porque os sintomas são comuns a todos. A gente vai buscar a saída. E está dentro dele, todos estão. Então vamos buscar a saída disso. E eu vi que as pessoas, elas tinham a necessidade de falar, de expor o que estava acontecendo. E eu proibia terminantemente que falassem disso mesmo. Algumas pessoas achavam ruim comigo isso. Mas uma única vez aconteceu de uma pessoa falar os sintomas e alguns outros começaram a ter os mesmos sintomas. Então, isso ficou claro que eu estava certo nessa conduta. Mas você vê, o grupo, ele tem que interagir um com o outro, entender que o grupo tem uma dinâmica e estão ali todos para se ajudarem, e não para ajudar individualmente. É difícil colocar isso até mesmo para as pessoas individualmente. Sim, a gente vai se debruçar mais neste assunto ao longo do programa. Rapidamente, antes da gente encerrar o primeiro bloco, quando a gente fala da solidão, ela é um desconforto, né, ali. Sim. E também pode ser, ao mesmo tempo, um passo para a pessoa ali, muitas vezes, sair daquela zona de conforto, daquele lugar que ela tá, poxa, não tá legal, seria um pontapé a mais? Pode ser, se a pessoa conseguir interpretar isso dessa maneira que você está colocando, porque às vezes a zona ela é extremamente desconfortável, mas a pessoa se acostuma tanto com aquilo ali que passa a ser confortável. Ficar aqui é melhor do que sair. Mas espera, você não vai ficar aí para sempre. Estagnado, e tudo que a gente vai estagnado. fazer enjoa e cansa e a gente precisa ter novidades. Então faz parte mudar. Mas aí precisa que cada um entenda e aceite que precisa sair daquela zona de desconforto. Que virou conforto. Entenda ali o seu processo e o autoconhecimento nesse sentido também é fundamental, né? Vamos para o nosso primeiro intervalo, para a nossa primeira pausa aqui de hoje, mas fiquem com a gente porque o Diálogos de hoje, que está falando sobre solidão, volta já já. De volta com Diálogos, hoje o assunto é solidão, um tema desconfortável para muita gente, né? E olha só, pessoal, a gente fez uma enquete nas redes sociais, fizemos 3 perguntas. A primeira, se é possível sentir-se sozinho, mesmo estando ali em meio a muitas pessoas, em grupos. E aí, 97% das pessoas responderam que sim, é possível sentir-se sozinho, mesmo em meio a muitas pessoas. A gente também perguntou, olha só, se as pessoas costumam se sentir sozinhas com frequência, e aí 35% disseram que não, contra 65% disseram que sim. Não, ao contrário, né? 35% disseram sim e outras 65% disseram que não.
E por fim, a gente perguntou sobre solidão e solitude, se as pessoas acreditam ser a mesma coisa. E aí, para 96%, tem muitas diferenças. E o restante achou que não, é a mesma coisa. Solidão e solitude querem dizer a mesma coisa. A gente viu no primeiro bloco, o Eduardo até trouxe alguns dados para a gente, o quão, da faixa de pessoas que são mais afetadas e também o quão a solidão ela pode refletir, reflete muito na nossa saúde, né? Aí a gente está falando de doenças físicas ou até de transtornos, a questão da ansiedade também, ela pode se aflorar se esse sintoma ele não for ali controlado, não for tratado, né? Se a pessoa não conseguir identificar, né, Douglas? Tem já estudos bem avançados com relação a isso, com relação à influência nas questões físicas, né? Então, até mesmo AVCs e ataques cardíacos, várias situações que já se percebe que tem origem na solidão. O fato da pessoa não ter esse contato, não ter com quem conversar e tal. E é interessante que há poucos dias, eu conversando com um conhecido que tentou se relacionar, montar uma loja virtual, e ele falou o seguinte, várias pessoas entravam em contato para comprar um produto, mas ele percebia que queriam conversar, e ficavam negociando e conversando, ele falava, a pessoa não fechava, mas ficava conversando comigo por horas. Ele falou, é uma necessidade de conversar também por lá, porque não tem rede social, porque ali é mais divertido. Né? Ele falou, parecia que eu estava fazendo terapia com as pessoas, falei, nossa, eu não sabia que existia isso, que as pessoas estavam interessadas até mesmo por esse meio. Você vê a necessidade de se relacionar e de conversar e de expor os seus problemas sempre, né? Então tem essa questão que acontece com naturalidade e é bem grande essa necessidade. Uhum. As pessoas, Douglas, falando, né, dessa necessidade comum das pessoas de conversar com outras, mas aí, ao mesmo tempo, pode ter o outro lado, né? A pessoa tem essa necessidade, mas ao mesmo tempo ela não se sente pertencente, não rola aquela conexão com os grupos mesmo falando, né? E aí é um desafio, vem as cobranças, as frustrações. Sim, e a comparação muito alta, né? Hoje, com as redes sociais, o Byung-Chul Han, aquele autor famoso, né? Ele sempre comenta que a gente está não mais numa sociedade em que todo mundo é igual ou um padrão de cultura, mas a gente está quase que num relacionamento de enxame, em que todo mundo parece que se conversa, todo mundo parece que se encontra, mas na verdade são encontros e desencontros de capas. A gente não tem encontros de profundidades. E mesmo travar esses encontros é muito complexo, muito difícil, porque as pessoas não têm essa própria profundidade na interioridade. Então, encontrar daquilo que a gente falava, daquilo que se gosta, daquilo que se faz, e encontrar pessoas abertas a isso, pessoas que acolham, que aí entra muito também naquilo que a gente fala, né, de estar bem para acolher o outro da maneira como se é, e a partir daí travar relações. Isso é primordial e precisa ser trabalhado na sociedade como um todo, né? Sim. E nas ruas, como será que as pessoas se sentem? Elas gostam de fazer atividades físicas ou lazer de uma forma geral, sozinhas ou em grupos? Vamos conferir as respostas. Eu prefiro atividades em grupo, eu sou uma pessoa que gosta de estar socializando, mas eu não deixo de fazer atividade sozinha. Então, assim, eu entendo que eu preciso ter o meu tempo sozinha também, né, pela minha autonomia, independência e, né, pelo quem eu sou. Então, tem atividades que eu faço em conjunto, mas eu também não deixo de fazer sozinha. Tipo, vir no parque, academia, eu gosto muito de vir aqui para ler, ir no cinema, eu vou sozinha. Então, bastante coisa eu também faço sozinha, mas eu gosto também de estar em grupo. Prefiro fazer acompanhado. Por quê? Eu acho que você conversa, o tempo passa mais rápido, você se anima e é isso aí. Sozinho não é tão legal, não. Sozinha. Por quê? É porque é o meu jeito, assim, de ser, né? Mas, de repente, um grupo também, de vez em quando, cai bem. Mas é gostoso também, né? Por exemplo, que tipo de atividades você gosta de fazer sozinha? Observar, meditar, olhando a natureza, escutar uma música relaxante, ler um livro sozinha, é bom, né? Normalmente venho aqui pro parque eu e minha esposa, mas hoje, particularmente, eu vim sozinho. E você gosta também? Eu adoro, o parque é muito legal, né? É uma área muito bacana para a cidade. Me fala quais são as atividades que você prefere fazer sozinho.
A caminhada é o que normalmente a gente vem fazer, passear aqui no parque mesmo. E às vezes sentar um pouquinho, fazer uma atividade, olhar o celular e tal. Né? Aproveito amanhã normalmente. E o que é bom fazer acompanhado? Basicamente a mesma coisa, né? Aqui no parque. Nos finais de semana tem as atividades culturais que também são muito bacanas, né? Tem a música ali no bambuzal e tal. Isso a gente vem sempre. E quando tem aquelas feiras que tem alimentação, que tem coisa, também é muito bacana no período noturno. Tá, então interessantes as respostas das pessoas, né? Douglas, a gente vê. É uma questão cultural também, né? Porque a gente é criado, e aí quando você fala da solidão, poxa, aquela pessoa tá ali sozinha, ó, ela tá fazendo as coisas sozinha, ela não tem amigo, é visto com um certo preconceito, né? Isso já tá enraizado. Esse olhar está enraizado basicamente nas pessoas que conhecem e se sentem mal em estar sozinhas. Que as pessoas que gostam ou que têm prazer associado a isso, elas olham aquilo como liberdade. Eu posso fazer, eu posso estar sozinho e está tudo bem. Então a gente vai vendo que existem alguns conceitos, como eu falei no começo, né, que são muito subjetivos. É muito particular entender isso, né? O livro que eu escrevi a respeito do assunto, eu comecei esse livro justamente na pandemia. Comecei a pensar nele na pandemia. Eu me mudei do Brasil na pandemia e fui morar numa cidade muito pequena, que tem 3 mil habitantes. A primeira coisa que eu pensei é assim, bom, eu vou 3 mil habitantes, em um ano, se eu conhecer 10 pessoas por dia, eu conheço a cidade inteira em um ano. Isso tudo deu errado. Primeiro porque eu não pude chegar com essa desenvoltura toda, exatamente porque as pessoas não são abertas a fazer amizade igual no Brasil. Então eu já dei uma freada. E a partir daí eu vi que as pessoas não saíam de suas casas, então, mesmo os que moravam sozinhos. Então eu vim em um outro país, com uma outra realidade, mas que esse comportamento era o mesmo daqui. As pessoas tinham esse mesmo comportamento de não se relacionarem. E pessoas mais velhas, se imaginavam, não estavam nas redes sociais. Elas estavam em casa, simplesmente. Lendo, fazendo um hobby qualquer, em casa. Então, isso é uma coisa que eles não interpretavam lá, não interpretam como solidão, mas é solitude. Idosos que moram sozinhos, mas solitude. Só isso. E está bem para eles. Então, a nossa realidade é bem diferente com relação a isso. A gente já falou, a solitude, ela já passou essa palavra pelo programa, você inclusive citou no primeiro bloco. Para o pessoal de casa entender essa relação, né? A gente até fez a enquete, tem diferença. A solitude, de uma forma bem simplória, é quando você tá bem naquele momento, fazendo as coisas sozinhos, diferente da solidão, quando você se sente mal. Sim, eu crio situações, algumas pessoas citaram isso, né? E fazer até a pergunta foi com relação a isso. Algumas atividades que eu faço sozinho. Então, certas coisas eu vou fazer sozinho. Uma leitura, às vezes um passeio, uma caminhada, eu faço sozinho, que eu me sinto bem, que eu vou estar fazendo isso para mim. Eu vou estar interpretando o meu modo de ser, eu vou me conhecendo um pouco mais nesse momento de meditação, de relaxamento e tudo mais. Isso tudo vem, também é do ser humano, porque os movimentos religiosos ao longo da história também tiveram isso, né? E ainda fazem, né? As orações individuais, os mosteiros, as pessoas que moram sozinhas, os eremitas. Então ainda existe até hoje, então é parte da história. As pessoas precisam disso para uma conexão. Mas essas pessoas que estão nessa conexão com o transcendente, elas não se sentem sozinhas. Elas estão nessa conexão. Ela está sozinha fisicamente, mas não está com a solidão. Ela só está na solitude dela, mas ela está envolta com o seu ser, né, de crença. Gabriel, é um exercício, né? Porque como você citou, são momentos e momentos, né? Sim. Então, assim, tem de saber a hora que, poxa, não tá legal, mas também é interessante que a pessoa faça coisas sozinhas, né? Que é sinal de que ela consegue ali ficar ali bem com a sua companhia e não fique totalmente dependente, né? Porque depender 100% dos outros não é uma boa estratégia. E até para se conhecer enquanto pessoa também é muito importante esse contato consigo mesmo, né? A gente vive numa sociedade em que o ritmo é quase alucinógeno, se já não é, né? E muitas vezes participar de muitas atividades em conjunto pode trazer o efeito contrário também, pode encontrar-se muito, mas vivenciar-se pouco. E por isso é muito importante essa profundidade do encontro com o próprio eu. E sabendo dessa densidade, aí sim saber o que doar para o outro, como vivenciar esse cotidiano com o outro.
Isso é muito bacana, muito interessante e muito complexo de ser vivido em todas as faixas etárias. A gente encontra jovens, por exemplo, que têm essa dificuldade, a gente encontra idosos que têm, adultos que têm e que acabam dando vazão para outras áreas naquilo que é importante do reconhecer-se para reconhecer o outro e não mascarar aquele conhecimento, aquele autoconhecimento de si mesmo. Uhum. Douglas, a solidão nos relacionamentos, como a gente falou aqui, é possível você estar em grupos, mas sentir só, e pode acontecer de várias formas, né? Intelectualmente falando, e por aí vai, né? Como que ela afeta relacionamentos de um modo geral? Esse ponto que você citou, há muitos anos atrás, acho que uns 20 anos, surgiu um grupo, foi criado um grupo em São Paulo que chamava O Silêncio dos Intelectuais, que era um grupo de intelectuais que não conseguiam se relacionar com outras pessoas, porque não havia ninguém que conseguisse conversar com eles sobre os temas que eles se interessavam. Montaram um grupo só de intelectuais, o que não deu certo também, porque cada um tinha um interesse diferente, era muito aprofundado o assunto, mas era um interesse muito diferente entre eles. Então eles também não conseguiram se relacionar por muito tempo. E é interessante que acaba ficando sozinho, porque a sociedade, ela anda. Ela tem um caminho, uma trilha e ela está indo. Então as pessoas falam, não, eu não gosto de certas coisas, eu não gosto disso, eu não vou me inteirar com esse tipo de coisa porque isso não é para mim, isso não é da minha geração, não é da minha idade. E isso vai dar errado com certeza. Ela vai se sentir daqui a pouco cada vez mais sozinha e isolada da sociedade que vai caminhando e vai tendo o seu fluxo normal. Então a gente vai vendo como é que isso vai acontecendo e vai dando errado com as gerações. E geração após geração as conversas se repetem e são muito parecidas. Agora, com relação à pandemia, antes da pandemia eu já atendia online e a maioria era presencial, porque as pessoas faziam isso. A pandemia começou a 100% online e vida seguiu. Quando a pandemia acabou e começaram a voltar, eu notei uma coisa que eu não achava que iria acontecer. Os jovens, adolescentes, eles queriam ir para atendimento presencial. E os idosos não queriam mais, queriam ficar online. Ao contrário do que acontecia antes. Mas por quê? Essa inversão aconteceu. Os adolescentes não aguentavam ficar em casa mais e queriam ir para a rua para qualquer coisa. Até terapia servia para ir para a rua. Até isso servia. E os idosos aprenderam a lidar com as redes. Eu vou conversar por aqui, vamos entrar nessa sala de bate-papo agora, vamos conversar. Falei, meu Deus, a inversão de valores, a inversão de interesses de ambos os grupos sociais, né? Então a gente vai vendo também essas inversões acontecendo. Sim. E aí a gente pode falar dos sinais de alerta, né? Você como professor também, a gente falou que os jovens, dentro ali daqueles dados da Organização Mundial da Saúde, os jovens estão ali numa posição para chamar atenção. Muitas vezes esses jovens, eles ficam quietos, né? Não falam muito ali do que está afligindo, dessa solidão. Como abordar esse assunto também? Como identificar que pode ter alguma coisa, que precisa ser tratada ali? Isso é uma questão que a gente tenta trabalhar tanto na escola e que dá tanto pano para manga, porque a escola tem aquelas diretrizes que tem que seguir, tem as metas que tem que alcançar na questão de ensino, e tem mesmo, é o propósito, mas a gente se depara com essa limitação que nos chama a sermos melhores. Como é que a gente chega no outro, como é que a gente se faz presença no outro? E dentro da educação a gente encontra muito isso, esse leque de oportunidades que a gente tem por estar em sala de aula com um aluno. E a gente, naquela visão ali da sala de aula, a gente consegue perceber, aquele grupo tem mais facilidade entre si, aquela pessoa está um pouco mais de lado, será que eu não consigo colocar ali dentro? Conhecendo os líderes ali da sala, se aproxima dele para tentar resolver um exercício que seja, e ali a gente já consegue trazer essa interação. Mas é muito delicado e precisa ser trabalhado mesmo, porque não basta isso para todas as profissões, mas especialmente eu acho que para o professor que está ali, não basta que o professor só venha e faça o seu trabalho e pronto. Socialmente ele é convidado a isso, convidado a estar ao lado, convidado a ter esse olhar atento, porque não é só uma formação, é uma vida que está ali. Sim. E que precisa ser tratada, precisa ser trabalhada, acolhida. E quando o jovem se sente acolhido, ele demonstra o potencial que às vezes nem ele, nem a gente esperava.
mas que só pôde ser assim porque foi acolhido, foi respeitado, foi amado acima de tudo, né? Os sentimentos foram validados. Você como professor, muitos alunos devem vir para conversar também, né? E você, assim, na prática, você percebe muita diferença quando a gente fala da solidão para esses jovens, como nas gerações mais antigas? Por exemplo, você consegue perceber a sua geração mesmo, como lidava com isso? Você consegue perceber na prática essa diferença? Sim, porque cada vez mais as relações se tornam muito líquidas, até gasosas, dependendo da situação. Porque são relações que o jovem não consegue se encontrar realmente com a pessoa, fica muito no ambiente virtual. E realmente o jovem vem falar com a gente num desespero muito grande, não só por não se relacionar, mas por não conseguir se conhecer. E é muito bacana, eu faço acompanhamento com os 3 anos do ensino médio. E a gente recebe o jovem já com aquela dinâmica de pressão da sociedade, né? O que você vai ser quando sair do ensino médio, onde tu vai prestar o vestibular. E mais do que isso, o que ele precisa descobrir é quem ele é de verdade. Quais são os valores que ele traz da família, mas quais os valores que ele também construiu com a história de vida dele, que ele está moldando, quais os propósitos de vida para o futuro. Não que vai dar tudo certo, a gente sabe muito bem que pode não dar certo, mas, qual que é aquela trilha que é autêntica dele, ao ponto dele dizer que isso vale a pena? E isso é muito delicado, é algo que cada vez mais fica longe. Porque com a mídia, com tudo que vem na nossa mão e que é muito valioso, pode se perder, porque o jovem fica se comparando muito com o externo e acaba refletindo pouco sobre si mesmo. Então é muito importante, eu vejo isso na minha prática e converso com outros professores que trazem o mesmo, mas vejo jovens também que, quando guiados por esse caminho de autorreflexão, conseguem encontrar não só um propósito de vida, mas a felicidade em serem quem são. Não serem algo diferente além de si mesmo. Muitos nascem, aliás, todos nascem originais, mas muitos morrem cópia dos outros, né? Como dizia um jovem italiano, Carlo Acutis. Interessante. Douglas, pegando esse gancho, né, falar dessa autorreflexão, a gente pode falar do autoconhecimento também, o que não é fácil, né? Porque é muito difícil você ali estar com você mesmo e você se confrontar, né? Muitas pessoas têm esse receio, têm esse medo e ainda relutam, né? Não é fácil. Não é fácil, mas tem uma coisa que eu acho interessante, e às vezes eu peço para as pessoas alguns exercícios escritos, e um deles é para as pessoas me falarem as características, e eu vejo a dificuldade que as pessoas têm em escrever sobre isso. Mas você sabe o que é. As suas próprias características. As suas próprias características sem que outra pessoa interaja naquele momento. Principalmente as positivas, né? As positivas são o que mais dá trabalho. Não pergunta para ninguém no primeiro momento. Só faça o que você interpreta em você. Num outro momento, se for o caso, vai ter interação de pessoas que convivem. Mas no primeiro momento é só seu. É uma dificuldade, assim, 60% não consegue fazer esse exercício. Olha só. Não consegue fazer. Os que fazem, eu fico colaborando, eu fico instigando ajudando, ali. fico falando, cobrando, e aí fazem. Mas vou dizer assim, que 10 a 20% no máximo faz isso tranquilamente, a maioria não consegue fazer mesmo. Eu já tive agora, poucas semanas, que ele recorreu ao chat GPT para fazer. Eu falei, mas o chat não te conhece. Mas eu coloquei minhas informações todas. Eu falei, então me passa tudo que ele falou. Ah, não. Por que não? Porque ele colocou coisas aqui muito perigosas. Falei, mas você perguntou, agora aguenta a resposta. Então, assim, essas interações são interessantes. As pessoas não conseguem se expressar muitas vezes, não conseguem falar o que ela identifica, porque as positivas, eu sou amigo, fiel, leal, ok. Mas negativas, eu sou chato, implicante. Não sou, não. As pessoas que fazem ser chato. Chegar, né, eu à jogo realidade. com outra responsabilidade. Não, mas é sua, mais fácil, é você. Né? O outro manda em você, então, você é chato que o outro fez isso, então o que significa que o outro manda em você? Não manda em mim. Então, ok. Então, vamos identificar. A hora que você vai identificando isso, você vai vendo o que acontece para chegar nisso. Que tem muitas pessoas que fazem atividades sozinhas e que não se sentem com solidão por isso. E outras pessoas que só têm atividades coletivas e sentem a solidão intensamente. Né? Esse é um ponto interessante, porque esse exemplo que eu comecei a falar com vocês, eu falei uma parte, de eu estar em outro país, sozinho, numa cidade pequena, onde eu não tinha ligação com as pessoas ali, eu tinha todos os motivos clássicos para a solidão naquele momento.
porque eu tinha todas as questões. Eu estava sozinho numa cidade, com outro idioma, enfim, uma série de circunstâncias ali próprias, e eu não senti isso. Lá eu percebi, eu não tenho essa característica. Então eu comecei a estudar o assunto, porque tem isso, tem a característica que é própria da pessoa. Então eu não tinha isso. A solitude não me incomodava, porque eu sabia disso. Eu já tinha identificado na região e no país o que queria acontecer. Essa parte eu estava ok. Essa parte ok seguiu bem. A solidão eu não senti porque eu não tenho isso. O que foi dando errado, justamente além disso, de eu não poder me comunicar com as pessoas, que eles não são tão receptivos, me disseram assim, se você chegar cumprimentando as pessoas, vão dizer que você é louco, vão querer te internar logo de cara. Eu falei, bom, pelo menos eu vou estar num grupo social, conversando com alguém. Mas lá, porque lá eu não conseguia interagir mesmo. Sim. Então, e a não interação é uma das coisas que leva à solidão, quando as pessoas mudam muito de cidade, mudam de região, mudam de trabalho, isso colabora muito para o quadro de solidão acontecer. Esse caso também aconteceu porque era outro idioma e eu não conseguia conversar com as pessoas no idioma deles, porque eles achavam, a xenofobia aconteceu porque eles viam que eu tinha sotaque de português do Brasil, e aí no Brasil a Covid estava disparada e todo mundo iria morrer, eu não poderia me relacionar com eles. Eu passei a não poder falar, nem no idioma deles, porque eles não podiam ouvir o sotaque. Então, isso piorou. Então, quando as pessoas fazem essa mudança de cidade, de empresa, mas isso vai acontecendo também. Sim, é um processo. Vamos para a nossa última pausa de hoje e daqui a pouquinho a gente retorna para concluir este diálogo. Voltamos já. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre solidão e estamos recebendo o psicanalista Douglas Brito e também o professor de filosofia Gabriel Justino. E pessoal, olha, a solidão, como a gente falou, é uma questão que já se tornou saúde pública, né? Algumas pessoas são mais introvertidas e tudo bem. O problema é quando essa introversão se torna um isolamento. E existem algumas atividades que, por mais que sejam muito particulares, podem gerar vínculos sociais e até mesmo amizade. E nossa equipe de reportagem foi conhecer uma iniciativa muito interessante que visa unir a leitura e as pessoas. Na essência, ler é uma atividade individual. Exige atenção plena a cada página, mas até mesmo essa prática tão particular pode ser compartilhada. São nas conversas que a leitura vira um exercício coletivo. Foi assim que a Sandra encontrou um jeitinho de evitar a solidão. Quando eu me aposentei, eu senti necessidade de ler cada vez mais. E aí eu descobri o Clube do Livro, o Piquenique Literário. Nós temos o grupo, né, de leitores e nós conversamos sobre esse livro, a interpretação que cada um fez da leitura. E algumas vezes vem o autor do livro. O João também participa do clube de leitura. Ler ficção ajudou a aliviar as pressões da rotina acadêmica do doutorado. Quem estava interessada era minha mãe, né, e minha irmã, que depois da pandemia quiseram procurar um ambiente mais de social, para encontrar pessoas. A mãe do João, a psicóloga Maria Elisa, convive com 2 doenças raras. Ela se emociona ao falar sobre o impacto dos encontros do clube em sua vida. Lá, ninguém olha para a minha patologia. Lá no piquenique, as pessoas olham para mim. Eu voltei a ter meu nome. E isso tem um valor assim que você não faz ideia. E quando não dá para ir presencialmente, a Maria Elisa dá um jeitinho de enviar suas opiniões. Para o clube é uma vez por mês e assim, só se eu estiver no hospital eu não vou, ou com uma prescrição médica assim, muito séria, aí eu não apareço. Mas geralmente eu mando ou um texto por um dos meus filhos, ou mando um áudio, de alguma forma eu tenho que participar. Hoje, com as pressões sociais, a onipresença dos meios digitais, a correria do dia a dia e a falta de tempo, manter vínculos de amizade precisa ser encarado como um exercício diário, com rotina bem definida. Por outro lado, saber diferenciar a solidão da solitude é importante para entender que estar só ou fazer alguma atividade sozinho também pode ser positivo.
por muitas vezes, nós que somos psicólogos, trabalhamos muito isso em terapia. Então, a pessoa, ela vai buscar a terapia, não às vezes só pelo um sofrimento psíquico já, mas por esse autoconhecimento, buscar o eu. Então, pensando que a gente é um ser social, mas cada ser é único. E se eu não trabalho muito bem, eu me conheço muito bem, como que eu vou ter minhas relações? O sentimento de solidão pode desencadear sinais físicos, como fadiga, problemas de sono, dores no corpo, alterações na alimentação e doenças do coração. Do ponto de vista emocional, a solidão pode levar à ansiedade, baixa autoestima e até à depressão. Em tempos conectados, tem muita gente que prioriza os contatos pelas redes sociais e até conversas com ferramentas de inteligência artificial que não entregam nada além de dados. Mas também tem as conexões superficiais, né? Que por vezes eu estou ali online, mas que aquelas relações, aqueles vínculos, eles não se tornam profundos. E o que eu estou buscando nessa rede social? Tornar a rede digital mais social é um grande desafio. Muitas vezes, inspirado na tecnologia, se criam soluções para diminuir o sentimento de solidão. No Brasil, por exemplo, há 2 anos foi criada a primeira plataforma dedicada exclusivamente para combater a solidão e incentivar, fortalecer a amizade. E eu comecei a pesquisar sobre amizade, eu não só descobri que esse é um assunto grande lá fora, assim, todo um arcabouço teórico e com muitos conteúdos e livros e palestras, como também que tem muitos dados mostrando a importância da amizade cientificamente, biologicamente para a gente, tanto para nossa saúde física, a pessoas que têm mais amigos, vínculos melhores, elas vivem mais, elas têm menos incidência de doenças cardiovasculares. O projeto envolve comunicação digital, pesquisa e encontros que promovem vínculos de amizade entre as mulheres. A ideia é aprender juntas e fortalecer os músculos da amizade, bom para a saúde, a felicidade e o bem-estar social. A mulher é bombardeada por mensagens que nos levam ainda a priorizar um relacionamento romântico, a maternidade, a família e a amizade com essa vida corrida, né? Nossas carreiras, nossa preocupação com a saúde, nosso cansaço, acaba indo para se rolar, rolou. Todo o resto é prioridade, a amizade não. O projeto responde muito a esse momento do mundo também, assim. Tá aí, muito legal, né, pessoal? Olha, esse projeto, essa iniciativa que vocês viram aí no final, chama o Projeto Lúcidas. Então, quem tiver mais interesse, pode procurar nas redes sociais, elas têm um trabalho muito interessante que visam, né, promover ali a amizade feminina. Projeto Lúcidas, então, para quem tiver interesse. E também, na reportagem da Érica, foi falado sobre esse encontro, o piquenique literário, que acontece também mensalmente, uma vez por mês, no Parque Vicente Aranha, viu, pessoal? É muito legal, quem tiver interesse, vale a pena e rola uma discussão muito interessante também. Bom, Douglas, a gente viu aí alternativas, né, para as pessoas, você encontrar ali, né, situações que te dão prazer, que você gosta e você tentar se encaixar, né? Porque de fato, muitas vezes é difícil você se encaixar em grupos, né? Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras não, claro, outro, né? Mas muitas vezes, né, você se sente ali, poxa, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Tem solução, né? Situações como essas pode fazer com que você amenize essa sensação de solidão, né? De que você está sozinho. Essa interação com os grupos também pede que a gente se conheça, né? Porque eu posso estar num grupo de um assunto que eu me interesso, mas eu não me encaixei com o grupo, ou pela faixa etária, ou pelo grau de instrução, por algum motivo eu não me encaixei com o grupo, mas não quer dizer que por isso eu esteja fora, eu gosto daquilo, eu gosto de ler, eu gosto de uma música específica, eu gosto de usar um tipo de roupa, o que é que eu gosto, eu preciso conhecer para saber aonde eu vou. A questão da internet e das redes sociais, eu não vejo hoje com a gravidade que se usa normalmente de que isso está gerando, eu acho que não está gerando tudo isso. Algumas pessoas, quando se conhecem, têm características que identificam que gostam das redes sociais, que nasceram nesse universo e, portanto, isso faz parte da vida delas. Então,
ela não gosta de ir em balada, não gosta de ir em festa, mas ela adora ficar com um grupo de amigos conversando e jogando ao mesmo tempo. Eu tenho pacientes que fazem isso o tempo todo e gostam disso. Quando eles saem, eles saem, não tem problema de sair, podem sair, mas não gostam tanto quando gostam de se relacionar ali. Então É o perfil. você não vê como você está falando dessa questão do perfil. Sim, você não do perfil. vê como um problema. Poxa, mas a pessoa fica lá dentro de casa o dia inteiro, né? Não sai, não vai conhecer gente. Então, mas ela tem que saber isso, ela tem que ser saber. analisado. Ela precisa analisar para saber qual é a característica dela, se ela está fugindo de um contato social ou se ela realmente gosta daquele perfil. Alguns, a maioria que eu conheço que fica assim, fica fugindo ou com preguiça. Não fugindo, eu acho que é muito, mas ficam com preguiça de sair para se relacionar, tem que se arrumar, tem que isso, que aquilo ali, ela coloca um filtro na imagem e tá tudo tranquilo, não precisa nem pentear o cabelo. Agora, se vai ter que sair, aí vou ter que ter todo um cuidado, aquelas perguntas básicas e todo o relacionamento de amizade ou afetivos e tal. A pessoa está cansada disso, ela não quer mais isso. Mas ali na rede ela se sente confortável, ela está na casa dela e a vida é tranquila para ela. Aos que gostam, que não estão fugindo de nada, e assim se relaciona muito melhor ali do que fora. A gente falou sobre a questão dos jovens, dos adolescentes. Rapidamente, ali às vezes a pessoa está com preguiça de socializar, é ok, né? Mas para quem está próximo, quais seriam os indícios? Poxa, né? Você está aqui há muito tempo, vamos tentar fazer alguma coisa diferente mesmo, né? Para fugir ali da rotina. É interessante. Quais seriam esses sinais que você deixaria? A primeira coisa, eu acho que são questões básicas de todo ser humano que precisam ser atendidas. Então, de se alimentar bem, de exercitar o mínimo, pelo menos, de levantar para ir ao banheiro, levantar para tomar água, interagir com a pessoa outra que chega em casa, isso tudo faz parte. Se a pessoa se esquiva de tudo isso, a gente vê casos na mídia de pessoas, de jovens que morreram em outros países, inclusive de tanto ficar na frente do computador jogando. Então, você vê que passou muito do limite. Então, a pessoa, ela também interage com o mundo à sua volta, com o grupo social que ela convive, com a família. Ela também interage. Ok, agora, se ela foge 100% de todo o contato, aí é diferente. Aí é o sinal de alerta que você está perguntando. A gente falou sobre esse processo de autorreflexão, autoconhecimento, também passam por esse caminho. Como que nós, a gente já falou do papel do poder público também, mas nós, enquanto sociedade, também podemos fazer ações para que a gente possa combater a solidão dessa forma pejorativa, né, que a gente viu que pode causar muitos danos, propiciar doenças, outros transtornos. Como que nós, enquanto sociedade, podemos atuar também para ir na contramão de tudo isso? No primeiro sentido é a visão da empatia, né? Porque eu acho muito bonito quando a gente pega o termo grego, né? Pathos é sofrimento, né? Então é como se você se colocasse dentro do sofrimento do outro. E para isso você tem que ter uma abertura, uma singeleza de coração que é muito grande. Porque não é você estar ali em qualquer circunstância, é você compartilhar com o outro, entender a densidade daquilo do outro e respeitar aquilo e saber trabalhar com aquilo. Então, quando a gente fala dessa questão da empatia, é muito isso, é essa necessidade de encontrar o outro na sua realidade e não através só de filtros ou só de máscaras que a gente coloca na sociedade, né? E num segundo aspecto, aí vai para coisas muito práticas. Quando o ser humano encontra, e aí pode pegar o Viktor Frankl que cita Nietzsche, né? Se eu tenho um porquê, eu posso enfrentar todo como. Então, quando a pessoa se descobre enquanto pessoa, a pessoa entende o propósito de vida dela e, sobretudo, o que traz alegria, o que traz sentido, para além de uma felicidade momentânea, ele consegue se abrir para o outro e aí criar ações concretas. E aí a gente fala de voluntariados, a gente fala de clubes de leitura, como foi citado, a gente fala de engajamento em atividades físicas para encontrar o outro, além só da própria questão física e de saúde. Contato com a natureza, né? Exato, a gente encontrar o mundo ao redor e se sentir parte disso, se sentir pertença disso. Ver a vida não só como um movimento individual de cada um, mas como um movimento coletivo que a gente pode colaborar e que a gente pode também ser ajudado pelo diferente que toca a gente. E se perguntar também, né, o que é essa sensação quer dizer, além de, a gente falou de buscar ajuda, mas
fazer esse contato, essa pergunta interna também, né? Sim, e é o que dá medo, né? Porque isso vai gerar uma instabilidade, isso não é uma possibilidade de, pode ser que gere. Não, vai gerar uma instabilidade, vai gerar algo para se crescer. E talvez na sociedade em que a gente tenha tudo pronto, um fast food, qualquer compra virtual que chegue em 2 dias ou menos, a gente tem dificuldade de se entender enquanto processo de construção. Talvez aquela plaquinha seja muito importante que a gente vê nas rodovias e pede desculpa pelo transtorno, estou em processo de construção. Isso a gente devia pendurar no pescoço, talvez, e andar por aí, desculpa o transtorno, porque faz parte da gente. Então a gente se entender enquanto ser humano limitado, mas que está se construindo em prol da sua melhor versão, da sua versão mais atualizada, e se permitir isso. Se permitir errar, se permitir fazer e buscar o diferente. Acho que isso que é importante nessa nossa sociedade hoje, para que a solidão não bata como solidão, mas bata com essa solitude e que promove encontros, encontro com o eu, encontro com o outro. Douglas, é bem por aí, né? E é ressignificar, porque não tem como fugir, a solidão vira e mexe, ela vai bater ali aquela sensação, né? Mas é mais sobre como você vai lidar com esse sentimento, vai ressignificar tudo isso. Um ponto que ele citou agora do pathos, que gera a empatia. Empatia é um dos exercícios que eu passo às pessoas em certo grau durante o processo de terapia, porque ela é muito complexa de ser colocada na prática, porque eu identifico em você as coisas que precisam mudar e eu vou dar sugestões para você, eu sendo seu amigo? Não, eu não posso fazer isso direto, porque eu tenho que saber como é que você pensa, como é que é o seu histórico de vida, o que vem por trás de tudo isso, por que gerou isso. E isso as pessoas não se dão ao trabalho de ouvir o outro, de conhecer a outra pessoa. E aí eu falo a partir do que eu acho que está certo. Então eu acho que você deve vestir uma roupa X, eu acho que você deve fazer isso ou aquilo, mas eu não sei o que é que está por trás disso. Será que a tal cor da roupa que eu acho que cai bem em você não gera em você uma frustração, porque lá na infância a mãe e o pai não sei o quê. Então a gente não sabe esse histórico, então eu não posso falar diretamente, eu tenho que entender o seu universo. E isso é muito complexo, porque daí a hora que eu faço esse exercício, eu estou te conhecendo um pouco mais, conhecendo cada pessoa um pouco mais. Eu saio desse processo de solidão também, porque eu estou enxergando o outro. Quando eu fui especialista em síndrome do pânico há muitos anos. E aí eu escrevi um livro que chamava Síndrome do Pânico é um mal necessário? É uma pergunta. E aí as pessoas... Mas esse é o título? É uma pergunta? É um mal necessário? Às vezes é, porque você passava a olhar o outro a hora que você sofria com aqueles sintomas. E aí mudava o seu universo. Sim. Então a solidão está por aí também. Sim. Rapidamente, para a gente encerrar, e a gente falou é um trabalho integrado, conjunto, a gente precisa também do poder público, e aí de iniciativas que promovam também, né? A gente falou, por exemplo, a gente pode pensar de mais áreas verdes, parques, enfim, iniciativas que fazem ali com que a pessoa ela se movimente de certa forma. Nós temos a nossa parte, a sociedade, pessoas próximas, mas a gente precisa também dessa força maior, né? Porque é um problema muito mais complexo do que a gente imagina. Sim, e trabalhar muito a questão da educação daquilo que a gente já tem enquanto ferramenta, né? A gente muitas vezes não é educado, e se autoeducar também é importante para poder cultivar esses momentos. Seja uma ida aos parques, e a gente tem vários aqui em São José, seja participar desses movimentos que já existem. Quantas vezes a gente tem shows de óperas aqui gratuitos e muitas vezes um público limitadíssimo. E, poxa, pessoas que poderiam estar frequentando, poderiam estar conhecendo coisas novas, e às vezes a gente fica na nossa solidão até provocada pela nossa preguiça, pela nossa falta de ir ao encontro. Então é muito importante essa educação também para o encontro, aproveitar as estruturas que nós temos e também promover outras a partir daí. Perfeito. Gabriel, Douglas, obrigada, viu, gente, pelo bate-papo de hoje. E fica o convite para voltarem outras vezes. Pessoal, tá aí então, é importante esse processo de autoconhecimento, a gente falou da terapia, quem tem condição, né, quem não tem, tentar mesmo se perguntar, né, quando vem o sentimento mais assim. E aqui no programa de hoje a gente também deu alguns canais, né, algumas alternativas para quem, de repente, ali não se sente conectado, sente que não pertence a um determinado local, grupo,
é interessante pensar nesse assunto, né? Porque, como a gente viu, a solidão, ela é uma epidemia, né? A gente está falando de um assunto que pode levar para casos bem mais sérios. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos canais 12.3, 7 da NET e também o 9 da Vivo. Semana que vem estamos de volta novamente a partir das 4 da tarde. E eu espero vocês. Até mais!